Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Tolomelli, eu tô aqui com meu amigo Davi Dutra Tudo jóia, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. e a gente está começando agora o CPT Cast, que é o podcast que dá voz para você que ama e trabalha com agronegócio. E hoje a gente está com uma convidada super especial. E coloco especial nisso, viu? Ela tem um baita currículo, pessoal. Ela formou e fez mestrado em zootecnia pela Federal de Viçosa, uma das melhores do país. E não parou só por aí. Ela também tem doutorado pela USP em nutrição, produção animal e ciências da carne. E se a gente for pensar em alguém que entende de verdade de nutrição de gado, essa pessoa é a nossa convidada, que além disso é professora e dá assistência em fazendas de gado de corte e de leite. Tayane Martins, muito prazer você aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. O prazer é todo meu de estar aqui hoje. Espero poder contribuir com as perguntas. Com certeza vai contribuir muito, né, Davi? Demais. E a gente queria começar com uma pergunta que é a de milhões, a mais importante de todas. Qual a real importância da nutrição, da alimentação na produção de gado de corte? Pensando em produtividade animal, a alimentação, ela realmente é muito importante. Ela faz parte de um tripé da produção, que a gente chama de tripé, o tripé mágico, né, de produção, que engloba genética, saúde e bem-estar animal. Né? Genética, saúde, envolvendo também essa parte de nutrição e alimentação bem forte e bem-estar animal. Então, assim, a nutrição, se eu tenho uma genética boa e o bem-estar ok e não tenho uma nutrição adequada, eu não vou estar conseguindo atingir o meu potencial, o verdadeiro potencial genético que aquele animal possui. Então não adianta nada investir em infraestrutura, em genética, se não investir numa dieta adequada. Para quê? Para que meu real potencial seja alcançado. Bacana. Agora, puxando um pouco mais essa questão, imagino, de recentemente, sim, nos últimos anos, a tecnologia ela evoluiu muito. E provavelmente a pecuária de corte também. O que que isso influencia na alimentação animal? Se a gente for ver, fazer um panorama geral, né, do cenário do Brasil, como que ele se comportou nos últimos anos, em decorrência do avanço das tecnologias em nutrição animal. Se a gente for ver na década de 60, por exemplo, a gente houve aí da década de 60 para os dias atuais um avanço aí pensando em toneladas de carne produzidas de 1,3 milhões para 10 milhões de toneladas. Então, assim, é um avanço muito grande. Isso em que o Brasil, em 2021, ele bateu recorde em produção de boi, né, de boi a pasto. A gente tem aí uma produção de 224 milhões de cabeça de gado. Então, assim, a gente nunca alcançou a gente nunca atingiu essa meta. E o Brasil é muito grande, né? Pasto tem bastante, Tem então é um bastante, potencial, né? exatamente. Então, assim, a maioria dessa produção é em pastagem. Cerca de 90% dessa produção, né, desses 224 milhões de gados produzidos no país, cerca de 90% é a pasto. E na década de 60, qual que é a diferença? Sendo que naquela época também a gente tinha a maioria, né, mais de 90% a pasto. Tecnologia. Como que essa produção aumentou tanto, usufruindo da mesma capacidade né, Sim. territorial de pasto? Então, foi exatamente isso, essas inovações tecnológicas, né, em nutrição animal, principalmente, que fez com que esse potencial, né, o Brasil conseguisse Chegasse lá. alcançar esse potencial, né, essa potência que ele é em produção de carne, né, em produção de cabeças de gado. Né? Então, se a gente for ver assim, fazer um levantamento em qualquer fazenda que você vá hoje, você tem ali embutido, por mais extensiva que ela seja, né, quando a gente fala em fazenda extensiva, é aquela fazenda que utiliza pouca tecnologia, né, ou praticamente nada, o animal praticamente produzido de forma extensiva. Ele fica no pasto No livremente, né? pasto livremente, qual que é a diferença dele para um animal que já recebe algum tipo de tecnologia, né? Um suplemento, né? Um mineral, um tipo de concentrado, alguma coisa assim a mais na sua dieta. Ele vai conseguir ganhar peso mais rápido, vai conseguir, o produtor vai conseguir levar esse animal para o abate mais cedo. Então, se a gente for pensar, o Brasil ainda cria muito gado extensivamente, então tem ainda um potencial de crescimento muito maior se for explorada de outras formas essa pecuária de corte. Com certeza. Se tiver um investimento maior nessas tecnologias, principalmente da parte de nutrição animal,
com certeza, ele tem um potencial, né, para sugar toda essa produtividade de forma mais eficiente. E Tayane, quais são as maiores dificuldades, maiores desafios que os produtores rurais encontram na prática na alimentação do gado deles, assim? Principalmente essa questão de otimização do manejo alimentar. Ele conseguir produzir um suplemento nutricional adequado para cada fase de crescimento do animal. Essa alimentação tem que ser diferente, então, de acordo com a idade do animal. De acordo com... Quando a gente vai produzir, né, uma dieta, a gente tem que levar em consideração a raça, o sexo, a condição sexual, né, e a idade, com certeza. E a fase de criação também, né? Então, assim, o produtor ele deve ajustar essa dieta para cada fase de criação. Então, se eu consigo atender a exigência nutricional do meu animal, eu vou conseguir fazer com que ele produza, né, ele ganhe o tanto de peso que eu quero que ele ganhe em um determinado tempo. Uhum. Agora pensando nesse produtor, então, que hoje no Brasil tem muito aí ainda com a produção do gado de forma extensiva. Provavelmente esse é uma forma de produzir que é mais barata. Então, o produtor que vai investir numa nutrição animal, então ele vai trocar um pouco desse formato completamente extensivo para fazer um investimento de nutrição. Compensa fazer esse investimento inicial para ter um lucro maior no longo prazo? Tudo assim, quando a gente vai responder uma pergunta, né, desse nível, a gente tem que pensar, bom, qual que é o objetivo principal desse meu produtor? Quem produz gado, o que ele quer? Produzir carne. Carne. E, consequentemente, ele quer... Geralmente. Uhum. Quanto mais carne, E mais lucro, né? Quanto mais Exatamente. carne, ele quer mais lucro e ele quer botar dinheiro no bolso. Sim. Né? Botar, né, dinheiro. Ele quer Aham. colocar mais dinheiro Sim. no bolso. Mas, assim, se eu conseguir fazer com que esse animal ele chegue na idade de abate mais rápido, o dinheiro vai entrar no bolso dele mais rápido. Com certeza. Né? Então, ele vai terminar esse animal mais cedo. Então, se eu tenho um sistema extensivo aí que o produtor ele vai demorar 32 a 36 meses para terminar um gado. Né? Se eu começo a introduzir dieta, suplemento alimentar, ou até mesmo fazer um sistema de semi-confinamento, por exemplo, eu consigo reduzir essa idade para 24 meses, ou dependendo até menos disso, 18 meses, dependendo assim, também do potencial genético do gado. Né? Então, assim, eu consigo reduzir muito o tempo que esse animal ele permanece na propriedade. Então, o meu ciclo ali, o meu giro, vai ser mais rápido. Se a gente for pensar, então, pelo que você falou, Tayane, mesmo que uma fazenda tenha aí um potencial de terras disponíveis para o pastejo, é interessante adotar essas medidas para poder fazer o semi-confinamento também, porque isso acelera a produção da carne, né? E acelera os ganhos, então, desse produtor rural. Seria uma estratégia muito interessante, né, para ser utilizada principalmente na época das secas. Por exemplo, em que a gente tem um problema aí com a massa de forragem. Né? Então, assim, o animal ele vai ganhar peso dependendo do tanto que ele consumir, que ele ingerir de matéria seca do pasto. E isso, na verdade, é uma grande dúvida, né, Davi, que os produtores rurais têm quando estão com o gado dele lá, o que eu preciso dar, né? Qual que é o alimento que não pode faltar? Então, assim, eu sei que a dieta, né, pro bovino, ele depende de vários aspectos, igual você acabou de falar, mas qual é aquele alimento que não pode faltar de jeito nenhum? Então, o bovino, ele precisa de... o que o animal consome, a energia que ele tira do alimento, né, não é assim, a microbiota ruminal que vai ali gerir aquele alimento que ele está consumindo. Então, eu tenho que ter a dieta ele é dividida em uma porção volumosa e uma porção concentrada. Né? Então, o volumoso seria o pasto Seria mesmo. o pasto, por exemplo, ou uma silagem. Seria um teor de fibra. Então, eu tenho que ter um teor de fibra, mas eu também tenho que ver a qualidade dessa fibra. Tá? Não é somente oferecer uma fibra para o animal que vai ser pouco digestível para ele. Então, isso vai ser associado também com o meu suplemento, com o concentrado que eu vou estar ofertando para o animal. Então, se a gente for pensar, não adianta também. Tem muita gente que faz isso, né? Deixa o animal Deixa lá e no acha que pasto vai. e acha que vai render e não oferece o concentrado, né? Que é esse complemento nutricional que tanto faz diferença. Sim, e já pensando então nesse concentrado, quais seriam assim os tipos de alimento que podem ser usados para fazer essa nutrição do animal? Tipos de alimento? Por exemplo, para o concentrado, a gente tem os concentrados proteicos e energéticos. Né? Então, eles são utilizados dependendo da fase de
criação do animal. Então, tem alguns ingredientes que ele tem um teor maior de proteína, outros têm um teor maior de energia, tá? Então, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, qual alimento vai ser melhor, né? Qual alimento que seria melhor eu ter na minha dieta? Então, isso depende de vários fatores, inclusive a disponibilidade do ingrediente na região em que o produtor está localizado. Isso ajuda a diminuir os custos, então, A diminuir provavelmente. os custos. Porque, assim, eu não posso simplesmente incluir numa dieta um ingrediente que é produzido. Se eu estou no Nordeste, um ingrediente que é produzido somente no sul do país, né? Que eu tenho tenho uma produção maior em Então a determinada região vai região. influenciar quais os alimentos que eu vou dar pro meu gado para eu poder ganhar não só na nutrição dele, mas também Uhum. em economizar para que essa nutrição seja bem feita. E tem um rendimento de carcaça maior no final das contas, né? Com certeza. Por quê? Porque quando a gente vai formular uma dieta, a gente tem que pensar em formular uma dieta, escolher os ingredientes, né, para aquela dieta, de forma que eles tenham a sua melhor associação, né, atendendo à exigência nutricional, né, para os nutrientes que o animal precisa, os requerimentos energéticos, né, de energia, para a proteína que esse animal precisa, para ele atingir determinado peso. Então, aí a gente tem os ingredientes, né, os determinados ingredientes. Então, assim, se eu tenho um ingrediente, um determinado ingrediente mais próximo da região que eu estou produzindo meu gado, é mais vantajoso eu escolher aquele ingrediente para fazer parte da minha dieta. E isso vai depender também, essa questão da suplementação, da fase de criação do meu animal. Por exemplo, se eu estou na fase de recria, eu vou acrescentar para ele um suplemento mais, né, ou um concentrado mais proteico. Por quê? Porque ele precisa depositar mais músculo para crescer. Se eu ofertar para ele uma dieta com concentrado mais energético, ele vai começar a depositar gordura antes da hora. Então, assim, eu preciso dar esse aporte de proteína para ele poder crescer em massa muscular primeiro, para quando ele for na fase de terminação, né, que a gente chama assim que é a fase de acabamento, eu incluir na dieta um concentrado energético que vai proporcionar a ele um ganho de massa, de gordura, um aporte de gordura, de energia, um acabamento de gordura. Então, eu vou conseguir produzir um animal com um rendimento de carcaça melhor e com um acabamento de gordura adequado, em menor tempo, né, do que um animal criado somente no sistema extensivo. E eu não sei você, Davi, mas eu tô vendo que a nutrição do gado ela tem que ser muito bem feita mesmo, pensado vários aspectos, né? E uma coisa que me veio à cabeça aqui é sobre manejo de pastagem, né? Rotação de pastagem. Inclusive, quando eu era criança, meu avô trabalhava com esse sistema de manejo de pastagem a partir da rotação. E eu queria saber de você se isso é bom, se é positivo, para poder a gente conseguir ter um rebanho aí melhor nutrido, com uma alimentação mais satisfatória. Com certeza. Quando a gente pensa em manejo, né, de pastagem, assim, é muito interessante, por quê? Porque a gente vai estar deixando de utilizar aquele sistema totalmente extensivo, que é simplesmente você deixar o gado, que é a maioria, né? Hoje em dia no Brasil, a maioria da nossa produção é esse sistema extensivo. E mesmo assim, a gente tem uma produção muito significativa em questão de produção em commodities, né? Que a gente fala em quantidade, a gente produz em grande escala, certo? Mas se eu quero ainda intensificar um pouco mais, produzir mais, né, aumentar a minha produtividade, ou seja, colocar um número maior de animais por área, né, produzir mais arroba no mesmo espaço de terra que eu tenho, no mesmo tamanho de pasto que eu tenho, se eu conseguir manejar melhor o meu pasto, eu vou ter um retorno melhor. Por quê? Eu vou evitar problemas com degradação da pastagem, por exemplo, porque assim, se o animal ele consome aquela forragem, né, aquela massa de forragem, até o toquinho dela ali diminui muito, aquele pasto, a rebrota vai ser um pouco dificultada. Entendi. Então, no longo prazo, às vezes o produtor ele não vai conseguir manter o gado dele sempre por ali. Então assim, o animal para ele ganhar peso tem que ter uma massa de forragem adequada, uma massa de pasto adequada. Né? Então, esse sistema de manejo rotacionado é muito interessante, por quê? Porque eu vou estar trabalhando com, por exemplo, a altura de entrada e saída do pasto, daquele piquete, vamos supor, né? Então, assim, a altura da forragem. Eu escolhi uma determinada forragem de acordo com a área, com a região em que eu estou,
né? E o animal, ele vai tirar o principal alimento que vai fazer com que ele transforme aquele alimento em carne, né? No final das contas, ele vai utilizar aquela energia que ele está consumindo ali, daquele carboidrato, né? Daquela fibra ali da forragem. Ele vai transformar aquilo em energia para depositar nos tecidos e assim ele conseguir crescer, né? De tamanho, falando assim de forma bem geral. Ele precisa ter essa massa de forragem, ele precisa ter uma matéria seca que a gente fala potencialmente digestível. E como que a gente tem isso? A gente tem isso observando mesmo a forragem, essa questão de manejo, tanto na questão de adubação, se possível, uma irrigação. Tem uma capineira que realmente sustente esse gado, Que né? sustente esse animal, junto com um suplemento mineral. Por exemplo, E qual o exemplo de suplementos que você diria? um mineral, assim, um suplemento mineral de forma geral, que são minerais, né, essenciais, que o animal ele precisa ingerir para atender às demandas dele de mantença. E você falou do tripé, né? Da nutrição, bem-estar e saúde. Se a gente for pensar, então, no panorama de saúde, né? Quão importante a alimentação é para o gado para ele se tornar um gado saudável, para você ter um plantel saudável? Porque eu penso aqui, a saúde não é só para você ter uma carne de qualidade, que com certeza é o principal, mas até mesmo para você ter uma menor perda de animais, né? Não perder animais durante esse percurso, que imagina, você vai lá, alimenta, nutre, espera um tempão, investe Em e dado depois momento. um problema de saúde, o animal morre, não sei. Com certeza, o animal ele bem nutrido, ele vai te dar com certeza retornos até mesmo na questão de saúde, né? O animal, se ele não tem nenhuma deficiência de nenhum mineral, por exemplo, de nenhuma vitamina, ele vai se comportar assim de forma como a gente espera que ele se De comporte. maneira excelente, digamos assim. Para tentar atingir o seu pico ali de produção. Mas não só isso. A nutrição também está atrelada também na questão de manejo reprodutivo, por exemplo. Então, assim, uma vaca, né, uma matriz que tenha o balanço, né, a nutrição adequada, isso vai influenciar também no cio dela, vai influenciar no estro dela, no retorno, né, à ciclagem, vai influenciar na taxa de concepção, né, desse animal, né, vai influenciar também no desempenho da sua prole, né, na Afeta produção de todas as leite. Afeta toda etapas. a área. Então, afeta, exatamente. Geralmente, quando a gente pensa em saúde, uma coisa que a gente pensa muito hoje em dia também é estresse, né? A saúde nesse tipo, Bem-estar assim, o animal, né? bem-estar animal. O estresse, ele pode afetar, assim, a forma que o gado vai se alimentar, alguma questão da nutrição dele em relação a isso? Com certeza. Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Por exemplo, a questão de se eu quero mudar a minha estratégia de alimentação do animal. Tá? Eu estou produzindo a pasto, quero começar a produzir agora em confinamento. Ou seja, por exemplo, eu estou trabalhando com uma produção em escala ou vou comprar animais da recria que foram recriados a pasto e vou terminar esses animais em confinamento. A minha dieta ela precisa ser ofertada para esses animais de forma adaptada. Né? O animal ele tem que começar a se adaptar a essa nova dieta, porque senão isso pode gerar alguns distúrbios metabólicos. A mudança não pode ser brusca, Não digamos pode assim. ser brusca, por quê? A gente tem lá a microbiota ruminal mais preparada para receber celulose que era do capim que ele comia antes. Né? Então, a gente tem aquelas bactérias mais celulolíticas ali no rumen. Então, a gente vai ter uma proporção maior de alguns ácidos graxos ali produzidos em cima daquela fibra que o animal está comendo, ingerindo aquela forragem. Se eu começo a jogar concentrado, né, na alimentação, mudar essa proporção, né, de volumoso concentrado em que o animal está, né, que está ingerindo ali, colocar mais concentrado de uma forma muito brusca, essa proporção de bactérias, né, celulolíticas e amilolíticas, né, amilolíticas que vão estar ali trabalhando em cima do amido, geralmente concentrado tem um teor maior de amido, vai ser uma mudança muito brusca. Então, essa metabolização ali vai causar um distúrbio metabólico, uma acidez, né, de forma mais abrupta no rumen, provocando uma acidose, um tipanismo, né, alguns distúrbios metabólicos que... Vai deixar o gado desconfortável no mínimo, né? Exatamente. Então, o animal, se ele chegar um problema de acidose, um gado com acidose, por exemplo, ele vai deixar de comer. Aí a gente não consegue o objetivo principal, né? Não consegue. Então, assim, o animal, ele é como se fosse a gente está acostumado a comer um tipo de comida.
Aí você se depara com uma mesa com um tipo de comida diferente que você comeu e amou. Aí você vai querer, se tiver à vontade ali para você comer, você vai querer comer até, né? Em quantidade muito grande. Então, assim, aí o animal ele ingerindo aquela quantidade muito grande daquele alimento, ele que vai acontecer, pode acontecer esse distúrbio metabólico, então isso vai influenciar ele depois, porque ele vai ficar desconfortável e vai deixar de comer, né? E aí, quando a gente pensa isso em grande escala, a gente consegue ver visualmente, assim, esses picos de consumo dos animais. E quando tem muito pico de consumo, provavelmente pode ter alguma coisa ali errada na sua estratégia de manejo da alimentação. Então tem que ser de forma escalonada, tem vários tipos de estratégia para estar colocando, incluindo, né, esse concentrado aos poucos até eu atingir o meu objetivo, né, de uma proporção concentrado volumoso adequada, né, para que eu possa ganhar aquele determinado número de peso em determinado tempo. E você falou anteriormente sobre as diferenças regionais, digamos assim. Tem lugares que você encontra determinado tipo de volumoso, né? Que é interessante pôr também para a formulação das rações. E aí, pensando mais no profissional que cuida do rebanho de outra pessoa, né? Os zootecnistas, às vezes até à frente um veterinário mesmo. Quais são os aspectos que não podem deixar de ser pensados por esses profissionais para poder fazer a elaboração da dieta e instruir o produtor rural para oferecer determinado alimento para o gado, né, para o rebanho? Então, esses profissionais eles devem levar em consideração esses fatores em que a gente, né, conversou aqui agora. Tentar entender como que é esse dinamismo, né, como que funciona essa comunicação, né, entre o alimento e o animal. Porque não é simplesmente a gente pegar e ofertar o alimento para o animal, a gente tem que entender como que esse animal vai aproveitar aquele alimento da melhor maneira possível, né? Então, pensando em reduzir custo, produzir uma dieta com custo mais baixo, né? E atingir o máximo lucro possível. Uhum. Mantendo que essa alimentação boa, sem gastar muito, mas também não oferecendo qualquer coisa, né? Porque quando você oferece qualquer coisa, você não tem aquele resultado excelente que as pessoas que oferecem coisas de qualidade, né, alimentos de qualidade, teriam, né, Davi? Sim. Agora, pensando de uma forma assim mais genérica, quais são os principais erros que os produtores costumam cometer nessa questão da alimentação do animal, né? E assim, tem alguma dica para eles tentarem evitar esses tipos de erros comuns? Basicamente, nessa questão da otimização da dieta. Eu acredito que existem alguns pequenos erros que podem estar contribuindo para que ele alcance o seu objetivo final, na elaboração de um suplemento, por exemplo, para cada fase, né, etapa de vida do animal, específica de vida do animal. Sim, porque além de ser importante a nutrição ela não é a mesma durante o ciclo de Todos os vida inteiro períodos, do animal. Não. Por exemplo, é um animal, um bezerro, né, que está na fase de cria. É totalmente diferente eu produzir um bezerro. Ele vai, geralmente em gado de corte, a gente desmama o bezerro por volta de 6, 7, 8 meses de vida, né? Então, assim, se eu não trabalho com uma estratégia que a gente chama de creep feeding, esse bezerro ele vai desmamar mais leve, né? Então, eu vou entrar com esse bezerro mais leve no confinamento. Então, seria uma estratégia que eu posso estar utilizando, começar a incluir essa dieta sólida, né, concentrado, né, específico para essa fase de vida, porque isso vai fazer com que o bezerro ele comece a desenvolver as papilas ruminais, ali já comece a se transformar em ruminante, devidamente dito, e está conseguindo ali absorver melhor, né, a energia dessa alimentação, além do leite que ele está amamentando, né, da mãe. E aí a gente consegue desmamar esse bezerro mais pesado. A gente adianta, né, esse período do animal, né? Ele antes teria que tomar leite por mais tempo e no fim das contas ele consegue já inserir a dieta de volumoso antes e conseguir ser terminado mais rápido. No caso, dieta de concentrado. Concentrado junto com o leite, no caso. Porque assim, o bezerro ele começa a observar a mãe ingerindo pasto. Aí ele vai começar a bicar o pasto ali, né? Começa a boquejar ali, entendeu? Vai vendo o exemplo e vai começar. Então, assim, aí já começa a popularização população da bactéria, né, ruminal ali, os micro-organismos ruminais começam a desenvolver esse rumen, mas assim, você acrescentando a suplementação no creep feeding, por exemplo, que é uma área cercada,
em que você vai estar ofertando uma dieta exclusiva para esse bezerro. Então, ele vai estar conseguindo consumir esse concentrado, né, sem a presença da mãe, né, um concentrado especificamente para ele, e aí ele vai estar conseguindo atingir, né, mais peso. E aí você vai estar poupando a mãe também de estar produzindo tanto leite, gastando tanto, despendendo tanta energia para o próprio filho. Você consegue retornar o cio mais rápido, por exemplo. Entendi. E se a gente for pensar, a alimentação que esse gado recebe ao longo de todas as fases da criação, ela vai refletir na qualidade da carne que ele vai oferecer depois. Então, assim, que tipo de estratégias que as pessoas podem tomar para poder conseguir o produto final, né? Que é uma carne de excelente qualidade e que com certeza vai ter um alto valor agregado aí No no mercado. mercado, né? Lembrando que, assim, brasileiro gosta de uma carninha, né? E Clássico qualidade fim de ninguém... semana, não pode faltar. Com certeza. E assim, pensando, né, igual o nosso assunto principal, que é a produção de gado de corte, né? Com certeza, assim, o nosso produto final é a carne. A gente quer produzir carne em grande quantidade, né? Que é o nosso principal foco. É assim, o objetivo principal né, dos produtores, né, do Brasil é produzir carne em grande escala. Né, que a gente chama de commodities. Mas existem aqueles nichos específicos que estão preocupados com a qualidade de carne. Produzir uma carne com mais gordura de marmoreio, produzir uma carne mais macia, né? Então, isso tudo engloba vários fatores, né? Dentre eles, toda a estrutura, né? O tipo de sistema de produção que foi adotado. Esse sistema de produção que foi adotado, a gente engloba tanto a questão de se é a pasto, se é confinamento, semi-confinamento, né? Tudo isso vai influenciar ali. Por quê? Porque se eu demoro mais tempo para abater esse animal, a gente tem uma coisa que a gente chama de colágeno insolúvel, né? Vai mexer na solubilidade do colágeno. Então, assim, a carne vai ficar menos macia, né? Do que de um animal que foi abatido mais jovem. Então, Né? Então, faz diferença mesmo, faz né? muita diferença. A nutrição, poupando, né? Reduzindo a idade de abate, você consegue, isso já está muito, né, bem assim, consolidado, né? Na literatura, né? Cientificamente falando, e até mesmo praticamente falando, assim, né? A gente consegue observar muito bem isso, a questão do teor de colágeno influenciando na maciez da carne. Né? Então, assim, a genética é muito importante, com certeza a genética é muito importante, mas se a gente for isolar esse padrão da genética, a gente tem a nutrição Para complementar ali, né? como um fator, assim, muito importante, porque só a genética não se sustenta. Não segura. não se sustenta. Se eu posso ter a melhor genética do mundo, mas se eu não tenho uma nutrição adequada, esse animal não vai pra conseguir frente. atingir o potencial genético que ele tem. Então, assim, se eu mudo a minha estratégia, né? Se eu já produzia em sistema extensivo, começo a dar um suplemento adequado, né? Um concentrado para esse animal, além de reduzir, né, o tempo que ele vai permanecer dentro da propriedade, ele vai começar a depositar mais gordura, né? Vai produzir uma carne mais macia. Isso vai influenciar também na cor da carne, que é um dos parâmetros, assim, que é muito interessante a nível de compra, né? De poder de compra do consumidor, porque quando a gente vai no mercado comprar uma carne, a gente repara a cor da Eu carne. Com reparo. certeza. Né? A gente repara A a gente cor da vê. Repara gordura, a mesmo. gente repara, né? A Se a gente carne sempre olha se a carne tem se ela esse- tá bonita, né? se ela tá bonita, se ela tá, né? Então, assim, todos esses fatores influenciam. Mas isso, assim, não é, o que, assim, eu acho que a mensagem, assim, interessante que o produtor ele deve pensar, se ele quer melhorar a qualidade em si, começar já a pensar desde quando esse animal está sendo gerado. Porque, assim, a nutrição materna, ela já começa a influenciar na vida do bezerro, entendeu? Pro resto da vida dele. Então Então, já assim, tem que se a pensar ali. mãe, se a matriz, né, ela sofreu uma restrição alimentar, principalmente ali no terço inicial da gestação, onde o número de fibra muscular ali é desenvolvida, esse animal, ele vai ter um prejuízo depois no desempenho dele, né? Ele vai crescer menos, ele vai depositar menos músculo. Né? E se a gente tem ali né, essa deficiência também em energia, né, pode influenciar também na adipogênese, nesse processo de deposição de gordura. Então, quanto mais cedo o animal ter contato com, né, uma dieta mais rica aí em energia, né, de forma equilibrada, balanceada, né, de acordo com a exigência nutricional daquela fase, ele vai conseguir produzir
né, lá na frente, futuramente, uma carne de melhor qualidade. Muito bacana. Mas agora sim que a gente já conseguiu enxergar um pouco de cada assim parte, né, desse assunto. Você teria alguma história, algum exemplo prático de um produtor que ele conseguiu melhorar o desempenho do rebanho dele tendo uma melhor alimentação animal? Sim, por exemplo, nessa questão de manejo nutricional da mãe, né, a gente tinha uma propriedade que as vacas elas não recebiam durante, né, o período de gestação, ele dava menos importância para depois que assim ele se preocupava na concepção, tinha um diagnóstico positivo, né, e depois não se preocupava mais com a alimentação desse animal. Então a gente começou a fazer um trabalho a gente viu que o desempenho dos bezerros estavam sendo prejudicados. Por conta da má alimentação da matriz. E aí estava tendo problema também com mortalidade, né, dos animais que A matriz é estavam muito importante, querendo Com ou não, é de certeza. lá que sai que todos os sai, outros, né? né? Então, assim, ela deve ser muito bem cuidada, muito bem tratada, né? Então, a gente começou a fazer uma estratégia, né, de incluir silagem de milho e um concentrado na dieta desses animais, né? Porque elas eram criadas a pasto, mas, assim, tinha essa escassez na época da seca, né? Então, muitos se preocupam mais com a parte né, com a fase de terminação e esquece dessa parte, né, onde que os bezerros estão sendo produzidos, eles estão sendo gerados, né? Então essa parte é muito importante. E aí a gente observou que além de melhorar as taxas de concepção, né, das matrizes, a gente conseguiu também ter um retorno melhor na questão do desempenho dos bezerros. E, Tayane, para fechar, assim, qual a mensagem que você deixaria para quem é produtor de gado de corte, para quem trabalha na área, né, zootecnistas, veterinários, e que deseja mesmo melhorar a alimentação do plantel que eles cuidam ou do próprio plantel e conseguir aí um gado de corte de boa qualidade com muito rendimento de carcaça? Que tudo leva a questão de planejamento, né? Eu acho assim que esses profissionais que estão atuando, né, nessa área, ou até mesmo produzindo esses animais, têm que ter planejamento, né? Planejamento e pensar muito bem assim, nessas estratégias, diversas estratégias, né, de nutrição que a gente pode estar oferecendo para o animal para poder estar tendo aquele retorno que a gente espera. Sim. E a Tayane, gente, tá fazendo um curso excelente aqui com o CPT de nutrição e alimentação de gado de corte. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que o curso ficou incrível. Ficou né, muito Davi? bom, ficou muito Então, bom. quem quiser realmente melhorar a alimentação do gado, é só comprar esse curso, vai ficar Pois é. incrível mesmo. Porque aqui foi só uma palhinha pra gente ter uma ideia de tudo que vocês vão aprender e aprender a fazer direito na alimentação do seu gado ou do gado do produtor rural que você for trabalhar para ele. Porque o que importa depois é o dinheiro no bolso, né, Tayane? Acho que a mensagem é a gente tentar produzir, né, mais em menos tempo e com melhor qualidade. Ah, com Isso certeza, aí. Né? sem dúvida. Porque no final das Então, contas acarreta em lucro, né? Então, assim, todo mundo quer, né, O ter o retorno, né? retorno financeiro de forma mais, né, mais vantajosa, né, do que você está investindo. Bacana. Tayane, muito obrigado por ter aceitado o convite, de bater esse papo aqui com a gente. Lorena, valeu. Eu que Muito agradeço. bacana aqui esse papo Parceria com de vocês. anos, né? Ô, Tayane, eu que agradeço também, a gente tá muito feliz com a sua presença. E é isso, pessoal, agradecendo vocês também por ter acompanhado a gente e até o próximo CPT Cast. Obrigada, até a próxima. Tchau. até, tchau, tchau.